A paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos internautas, a todos aqueles que se depararem com este vídeo. Meu nome é Francis, eu sou pastor na igreja Luz e Vida em Cristo. E eu gostaria muito que esse vídeo chegasse até um casal que eu conheci eles pela televisão. Eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas este é o objetivo deste vídeo, chegar até eles. Eu gostaria de ter um contato com o Carlos e a Carla. Quem são essas pessoas? Há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu tive a oportunidade de assistir um testemunho do Carlos e da Carla, num programa que passava na televisão, com o título Palavra de Vida. Isso era de madrugada que passava esse programa. Quem dirigia esse programa era o pastor Roberto Mauser, da Igreja Universal do Reino de Deus. E nessa oportunidade ele estava fazendo uma entrevista com o Carlos e com a Carla. E nessa época o Carlos contou um testemunho da vida dele. Ele contou como que era a vida dele antes de conhecer o Senhor Jesus. E logo em seguida o pastor pergunta para ele como que era a vida dele hoje. Ele conta a nova vida que ele teve através de conhecer o Senhor Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador. E nessa oportunidade, eu chego em casa de madrugada, que era mais ou menos o horário que eu costumava chegar em casa, quando eu não passava às vezes dias fora de casa, eu me deparei com esse testemunho na televisão. Eu era uma pessoa viciada em drogas, viciada em cocaína, crack, usava vários tipos de droga, maconha, cogumelo, outros tipos de entorpecente, como alguns medicamentos que se misturam com bebida, e muitos outros. Eu era uma pessoa totalmente destruída. E quando eu me deparei com o testemunho do Carlos, a história dele era muito semelhante com a minha. Inclusive a entrega ao mundo das drogas, como a vida de imoralidade que ele vivia. Ele contou detalhes da vida dele ali que eu me identifiquei. Eu falei, esse rapaz está falando da minha vida. E num certo momento o pastor, entrevistando ele, o pastor pergunta para ele sobre a nova vida que ele tinha. E ele disse assim, hoje eu prego a palavra de Deus, fui liberto por Jesus dessa vida, e hoje eu falo do Senhor Jesus para o mundo. E quando ele falou isso, o pastor simplesmente, eu me recordo de algumas partes, ele disse, olha, com você que Deus está falando. Quando ele falou isso, eu quase caí de costa. Isso veio de encontro comigo. E a partir desse dia, eu nunca mais esqueci desse testemunho. E isso nasceu no meu coração o desejo de conhecer a Jesus. Numa certa vez, das muitas vezes que eu caía pelas ruas, numa vez eu estava caído numa estrada e eu falei, olha Deus, se o testemunho do Carlos e da Carla, como também de uma outra pessoa que eu vi na televisão, for verdadeiro, então que o Senhor faz isso na minha vida, mas tem que ser hoje. E a partir do então, nasceu no meu coração o desejo de conhecer Jesus, eu fui buscar Jesus e minha vida foi totalmente transformada, exatamente como transformou a vida do Carlos e da Carla. E hoje eu sou um servo de Deus, trabalho na obra de Deus como pastor já há muitos anos. Desde o dia que eu entrei na obra de Deus, eu nunca mais saí. Eu já mergulhei na obra de Deus, no amor de Cristo, eu nunca mais abandonei e jamais vou abandonar na minha vida. Mas hoje eu tenho um desejo no meu coração de conhecer o Carlos e a Carla. Eu queria contar para eles, porque eles não sabem o bem que isso me fez. Lógico que toda a glória pertence ao Senhor Jesus, mas é edificante a gente saber o valor que tem o testemunho de uma pessoa, quando ela anuncia tão grande coisa o Senhor lhe fez e como teve misericórdia de ti. Isso mexeu com a minha vida e me levou a Cristo, o qual transformou a minha vida. Eu agradeço muito a Deus por causa disso e também pela vida do Carlos e da Carla. E eu queria muito conhecê-los, eu queria entrar em contato com vocês, Carlos e Carlas. Lembra aí, eu não sei como, Deus vai providenciar se essa for a vontade dele. Isso aconteceu mais ou menos uns 28 ou 30 anos atrás, ou talvez mais.
o programa Palavra de Vida com o pastor Roberto Mausi, que hoje é bispo, né? Não sei se está no Brasil ou em outro país, mas foi um programa que passava na madrugada e foi muito válido. Jesus mudou a minha vida também. Eu gostaria muito de ter esse contato. Carlos, gostaria que vocês procurassem entrar em contato comigo. E alguém que conheça eles, que possa levar esse vídeo até eles. Eles contaram esse testemunho no momento em que, na época, eles frequentavam a Igreja Universal do Reino de Deus, não sei se estão lá, mas aonde estiver, se esse vídeo chegar até eles, eu gostaria de conhecê-los, gostaria de conversar com vocês, tá certo? O restante do testemunho você vai me contar, tá certo? Porque aí é uma forma de eu saber realmente que é com você que eu estou falando. Deus abençoe, muito obrigado e que a paz de Cristo esteja com todos vocês.